Mas eu descobri a possibilidade de fazer uma coisa um pouco mais interessante, manipulando um material aí de primeira mão, né? Que é a correspondência do Flusser ao Milton Vargas, né? Parece que ele vive ainda com bastante idade, já mais de 90 anos, físico, engenheiro físico, professor da Politécnica, né? Da USP, que foi um grande interlocutor do Flusser, porque ele trocou teve uma correspondência muito intensa e ativa, logo a partir do momento, né, que ele se mudou, né, para a Europa. E, inclusive, essa carta que eu quero mencionar, que eu chamo ela de microtratados de estética, porque é uma carta que no formato aqui A4 do Word, normal, padronizado, dá umas 4 páginas, mas é de uma riqueza impressionante, né? A respeito de concepção de arte, essa coisa toda. Então, para não demorar muito, eu passo a leitura. Eu tenho também aqui, né, alguns slides para ilustrar o que eu vou dizer e também para algumas citações que são ou muito importantes ou então talvez um pouco maiores, né? Bom, numa carta a Milton Vargas, datada de 4 de novembro de 1972, mais ou menos na mesma época da enquete da revista Fórum, né, que foi mencionada aqui, e um tema um pouco parecido, como vocês vão ver, né, foi mencionada pela Virginia hoje. Então, numa carta, né, de 4 de novembro de 1972, William Flusser critica a posição estética do amigo, que ele considera radicalmente romântica, na medida em que, segundo ela, a obra é, aspas, reveladora do real, fecha aspas, e daquilo que somos, sendo que, aspas, sua mensagem deve ser sorvida na solidão quase que religiosa, fecha aspas, acrescentando que, abre aspas, todo comentário e todo diálogo a respeito diluiria tal mensagem, fecha aspas. Flusser associa a postura anti-intelectualista de Vargas, segundo a qual a arte, abre aspas novamente, resiste aos sofismas de uma crítica analisadora, fecha aspas, à sua, aspas, adesão ao cinema como arte da atualidade, fecha aspas. Lembrando também que essa não é a sua própria posição, quer dizer, do Flusser, a qual ele virá a esclarecer com detalhes em seguida. É muito difícil saber qual era exatamente o argumento de Vargas, já que a carta que originou a réplica de Flusser não está disponível. Mas tem-se a impressão que ele é exemplificado com o fato de uma catedral, provavelmente antiga, medieval, isso vai se tornar claro ao longo da minha exposição, nos comover, ainda que, segundo palavras de Flusser, atribuídas a Vargas, aspas, não revele a nossa realidade enfatizada, fecha aspas, em que pese o fato de ela ser mais um produto da técnica do que da arte, com maiúsculo, que esse talvez tenha em mente, esse Vargas, né? O posicionamento de Flusser começa a se tornar mais claro quando ele lembra que, aspas, tal arte não existe em parte nenhuma e em época nenhuma, com exceção do Ocidente burguês, a partir do Renascimento até a última Bienal de São Paulo, fecha aspas. E mais importante ainda para o esclarecimento da posição de Flusser é a sua afirmação de que, aspas, tal arte, longe de se impor por si, exige uma infindável discussão e teorização, a qual, como você observa muito bem, a problematiza, fecha aspas. Até aqui temos a crítica de Flusser ao espontaneísmo estético de Vargas, que pode ser resumida no trecho que conclui essa seção de sua longa carta. Cito. Isso aqui é a ilustração da carta, é o estilo do Flusser. Ele pegava uma carta, um papel em formato letra e enchia inteirinha, né, a máquina mecânica. Como vocês podem ver, estava na Itália, em Merano, né, 4 de novembro de 72.
Sim, a citação é: portanto, o fenômeno estético não pode ser captado como você quer na passividade fenomenológica de uma ingenuidade artificial, ou pelo menos não o pode ser integralmente. Fim de citação. Mais do que a plausibilidade dessa crítica a Vargas, que no nosso entender beira a obviedade, é o fato de que ela ensejará a profunda tomada de posição de Flusser, que ele inicialmente resume em 3 premissas. A primeira é: não se pode viver durante muito tempo sem as múltiplas articulações estéticas. A música, ça va passoir, mas o mesmo é verdade quanto às artes plásticas, a poesia, etc. Segunda premissa: tais articulações são indispensáveis porque suas mensagens integram-me no meu contexto social, político, cultural e transhumano, se quiser, nas múltiplas dimensões da realidade. E a terceira: tais articulações me desafiam a comportar-me de determinada maneira. Em outras palavras, a falta de articulação estética no meu ambiente me aliena e tira todo o sentido da minha vida. E isso é negativamente o critério da autenticidade da arte. A arte é o que me integra e o que dá sentido à minha vida. O importante nisso tudo é a plenitude da mensagem estética. Ela tem dimensões políticas, sociais e religiosas, e não apenas formais. E sem elas, não é arte. Flusser acrescenta em seguida que essas 3 premissas não bastam, procurando se distanciar do que ele chama de tese marxista, segundo a qual a arte seria, aspas, objetivação de ideologia subjetiva, fecha aspas, entendida como, aspas, realização de sonhos, fecha aspas, e, aspas, articulação do espírito de um tempo, fecha aspas. Essa articulação do espírito de um tempo, Flusser aproxima do que ele, atribuindo a expressão do Vargas, chama de o grande nós. É de interesse observar que o que Flusser entende aqui por tese marxista diz respeito ao marxismo muitíssimo ortodoxo, retrógrado até mesmo com relação ao posicionamento do próprio Marx, que certamente não dá conta da complexidade do cenário cultural contemporâneo. Quer dizer, esse suposto, marxismo do qual o Flusser quer se distanciar. Segundo Flusser, o que faltaria para além das 3 premissas seria compreender a existência de uma aura transhistórica no fenômeno estético, o qual, embora fenômeno social, é não obstante algo que aponta história afora e não apenas em direção ao futuro. Quando eu disse que o marxismo do qual Flusser procurava se distanciar era quase caricaturalmente ortodoxo, eu pensava no fato de que a posição defendida por ele se aproxima muito da de Theodor Adorno na teoria estética, ou seja, um autor neomarxista, segundo a qual a arte como mônada, ao mesmo tempo, reflete a sociedade, a história, segundo Flusser, e enquanto cerrada, sem janelas, possui o que, para Flusser, é a sua aura transhistórica. Cito: a primeira citação é essa: como um momento de um contexto amplo do espírito de uma época, imbricado com a história e a sociedade, as obras de arte ultrapassam o seu elemento monadológico, sem que tivessem janelas. A interpretação das obras de arte, como um processo em si mesmo estético, cristalizado, imanente, aproxima-se do conceito de mônada. Fim de citação. O que é interessante aqui é observar que a mônada ela tem essa característica de, por um lado, não ter janelas, por outro, refletir o universo. Então, o Adorno se apropria da ideia de mônada para falar desse duplo, do que ele chama de duplo caráter da arte, que eu vou esclarecer numa outra citação aqui. De um modo mais explícito, Adorno fala também do que seria um duplo caráter da obra de arte enquanto interagente com o contexto social e, simultaneamente, autônoma,
de um modo próximo ao que Flusser determina como portadora de uma aura transhistórica. O duplo caráter da arte, o da autonomia e fé social, se externa sempre novamente em firmes dependência e conflitos de ambas as esferas. Fim de citação. Essa ideia de que o fato de autonomia e heteronomia da arte para o Adorno serem como que os dois lados de uma mesma moeda, as duas faces de uma mesma moeda, implica sempre numa espécie de conflito. Feitas essas observações, retornemos à carta de Flusser, na qual, comentando a premissa 1, ele afirma que, aspas, pode haver miséria estética, tanto quanto miséria econômica, política e social, fecha aspas. Enfatizando que, de fato, esse tipo de miséria tem ocorrido amplamente, aspas, a despeito da difusão colossal de fenômenos estéticos pelos canais de comunicação atuais. Fecha aspas. No momento ulterior de sua elaboração teórica, estou pensando principalmente a partir da obra Pós-História, 20 instantâneos e o modo de usar, se lhe tornará claro que tais canais, ambos canais de comunicação, como ele diz, tais canais, na verdade, têm mesmo sido os principais responsáveis pela miséria estética que presenciamos, o que já se prenuncia, como veremos a seguir, num trecho posterior dessa mesma carta. Da premissa 2, Flusser conclui que, aspas, a função da arte é a desalienação e, com efeito, a alienação atual tem por uma causa a falta da verdadeira arte. Fecha aspas. Esse fato certamente repercute a miséria estética depreendida da premissa 1 e prenuncia o que é proposto na premissa 3, a saber, aspas, que a atitude passiva de consumo perante a arte é sintoma da incomunicação entre artista e sociedade, muito facilmente observável na situação presente. Como contraponto a essa situação, Flusser retoma o exemplo das catedrais, incluindo nele também os templos gregos, as máscaras Ibo, as lâmpadas esquimó, como casos em que não havia miséria estética. Havia, na verdade, comunicação entre artista e sociedade na forma de estilo, enquanto modo de penetração da arte no ambiente social. Segundo Flusser, aspas, isso integrava a sociedade na sua realidade, e essa se comportava em sintonia com as mensagens estéticas que recebia. Fecha aspas. Para Flusser, a situação atual se explica pelo que ele denomina, aspas, a perda de unidade de fé e de cosmovisão, fecha aspas, ocorrida no Renascimento, a partir da qual a cultura se dividiu em científica e humanística, tendo sido a Revolução Industrial à qual se contrapuseram os românticos e da qual, segundo Flusser, eles eram também filhos, um aprofundamento desse mesmo processo. Segundo ele, há, no entanto, causas menos remotas e bem mais imediatas da situação em que nos encontramos. A mais importante delas seria a falta de uma arte autêntica na atualidade, aspas, porque as elites estão amputadas da sua base social, fecha aspas, significando isso uma forma de alienação da realidade num sentido muito específico na mencionada base social, impera o que Flusser chama de, aspas, uma anticultura como anti-arte, fecha aspas, também amplamente conhecida como, aspas, cultura de massas, fecha aspas. Essa teria penetrado nos interstícios de toda a sociedade, não apenas nas suas camadas iletradas, mas também nas daquelas pessoas que teriam todos os pressupostos para produzir e usufruir de uma cultura mais elaborada e profunda. Segundo Flusser, os, aspas, fenômenos da cultura de massa, fecha aspas, são a, aspas, causa da esterilidade da cultura da elite,
da nossa, entre aspas, dentro das aspas. E a situação atual, caracterizada por um hiato entre uma cultura mais erudita e outra mais popular, constitui uma grave crise. Cito aqui: enquanto existir esse abismo entre elite e massa, e não integração como no gótico ou romântico, enquanto existir essa duplicidade em arte, a das exposições e a dos campos de futebol, nenhum dos dois valerá, nem exposição, nem campo. Fim de citação. Vale registrar que a argumentação de Flusser nessa carta a Vargas terá servido de base para a excelente comparação entre três situações comunicológicas específicas, cujo esboço apareceu primeiramente numa carta um pouco anterior, de 23 de outubro de 72, ao mesmo amigo, na qual ele descreve o processo de redução dos três níveis, universal, nacional e popular, existentes na época do predomínio dos livros impressos, há apenas dois, universal e massivo, em tempos de ditadura dos média. É interessante observar que no livro, redigido alguns anos depois, intitulado Mutação nas Relações Humanas, diferentemente, tem uma interrogação no título, diferentemente do que aparece na carta a Vargas, Flusser descreve, valendo-se de diagramas que representam os três casos, também a situação no período anterior à era do livro impresso, de predomínio dos manuscritos, no qual ocorrem também apenas dois níveis: o universal, igual a católico, porque católico quer dizer katatorolon, né? De acordo com o todo, e o popular, pagão, o que torna a situação descrita na carta de 4 de novembro de 72 mais compreensível. Isso porque Flusser assinala que, como mostram os diagramas, mesmo ostentando também apenas dois níveis, a situação do período dos manuscritos, eu vou mostrar o diagrama aqui, mesmo ostentando apenas dois níveis, a situação do período dos manuscritos, que coincide com o dos templos gregos e das catedrais, dados como exemplo, se difere da comunicação massiva, dominada por tecnoimagens, pelo fato de que, na situação do tempo dos manuscritos, Idade Média, por exemplo, havia reciprocidade entre os dois níveis, entre o universal e o da massa, né? Enquanto na atual, as setas apontam apenas em direção ao nível da massa, partindo do universal, o que indica a perda, no presente, de uma interação recíproca entre os dois níveis, a qual ocorria no passado. Então, o que a gente vê, né, quer dizer, a situação mais antiga, quer dizer, que se concretizou provavelmente durante a Idade Média, a situação dos manuscritos, né, o caso B aqui, você tinha o nível universal e o nível do povo, mas havendo uma espécie de interação entre esses dois níveis, né? Depois, superada essa era dos manuscritos, quando você adentra aí a galáxia de Gutenberg, né, os livros impressos, então a situação se complexifica, porque entre o nível universal e o nível do povo, existe agora um nível nacional, mas existe um sistema de interação entre todos os níveis e de interação recíproca, né? A miséria estética a qual o Flusser se refere tem a ver com o caso C aqui, que é o predomínio das tecnoimagens, ou seja, da comunicação massiva, que, como no caso da situação dos manuscritos, existem apenas dois níveis, o universal e o da massa, mas não há reciprocidade, né? Essa é aquela situação que na pós-história o Flusser descreve como a dos discursos anfiteatrais, né? Bom, então seguindo aqui, a parte final da carta de 4 de novembro de 72 é dedicada a uma reflexão sobre o que poderia ser feito para superar essa situação. E a proposta de Flusser seria, aspas, forjar um novo senso do real, um novo sentido da vida, manipulando canais de comunicação de massa. Mas um obstáculo de peso seria o fato, fecha aspas, mas um obstáculo de peso seria o fato de que, em princípio, esse novo senso só poderia, aspas,
vir com revoluções de infraestrutura, por exemplo, econômicas ou religiosas. Fecha aspas. Acho curioso o fato dele incluir a religião na infraestrutura. Para Flusser, no entanto, a estratégia seria então revolucionar, tanto quanto possível, o âmbito da cultura, de modo a atingir, de algum modo, a própria infraestrutura. Então, tem uma citação aqui. Creio que atualmente a textura da cultura é de tal forma compacta, totalitária, que a introdução de ruído, e não importa que nível, poderá ter efeitos profundos em todos os demais. Se conseguirmos mudar a estrutura estética, mudaremos as demais. Boa tarde, meu nome é Pedro, obrigado pela exposição, foi muito bacana. Sobre essa questão também das três situações, nessa situação C também me fez pensar bastante, porque eu sou do design, mais especificamente do design gráfico, da UEM, e isso me fez pensar muito porque essa relação de que existe, tipo assim, um nível universal que impõe diretamente a massa é interessante, mas um discurso que existe hoje com muita frequência dentro do design é a ideia de refletir através dos objetos, das mercadorias, das imagens, uma espécie de mini-eu. É assim, é um narcisismo extremo que a gente tenta desenvolver através do design, onde, tipo assim, é como se sai de cima, vai para as massas, mas ao mesmo tempo as massas estão tentando se refletir ali, sabe? É uma relação, é como se ali dentro tivesse um círculo, mas um círculo de pura reafirmação do sistema, sabe? Uma coisa bem interessante e que eu acho que conecta muito com a questão que você falou antes também, de que antes existia uma relação direta entre o estilo e os objetos, né, que são, né, uma ausência de miséria estética. E o design entra mais uma vez aí também, que é um tema que o Ralph Foster desenvolveu, que eu achei muito legal, que é a ideia que o Art Nouveau, ele tentou introduzir, né, todo tipo de estilização, permeando a subjetividade do indivíduo, etc., na vida, em todos os objetos, né? Eles falavam que era da arquitetura ao prego, né? E isso é muito presente nessa mesma questão, assim, né? Essa coisa das tecnoimagens e dos objetos que refletem os próprios indivíduos, é mais uma vez a gente tentando permear a vida com arte, só que a diferença é que o Art Nouveau era anti-industrial, né? Agora nós estamos refletindo a mesma mentalidade, né, assim, das mercadorias, do sistema produtor de mercadorias, incansavelmente, né? E outra questão também que eu acho muito interessante é que as próprias marcas, as próprias empresas se preocupam com isso, né? Hoje em dia não é o produto que importa, o que importa é a mensagem que a empresa passa, porque o cliente tem que se identificar com a marca, né? Assim, o Anselm Biabo, um ensaísta do grupo Crisis, ele fala um negócio que eu achei muito interessante. Hoje em dia você compra o tênis Nike como uma categoria secundária, porque o que importa é que você está comprando um Nike, não que você está comprando o tênis. É só um comentário mesmo, que eu acho que isso fez pensar bastante sobre esse assunto. Obrigado. Uma coisa que você falou do Art Nouveau, né? Eu lembrei, por exemplo, do caso da Bauhaus, né, na Alemanha, né? Que é muito emblemático nesse sentido também. Muitos dos representantes principais da Bauhaus, dos designers, eram comunistas, né? Eram visionários no sentido, né? Os que não eram comunistas de carteirinha eram visionários no sentido social, assim, também, e político, né? De transformação radical da realidade. Eles achavam que, a partir de pequenas coisas, do uso, etc., que a revolução poderia começar ali mesmo, né? Isso é interessante, porque tem uma ideia que eu percebi muita proximidade com o que a Virginia falou hoje cedo também, né, a respeito da Joe Dyer, né, que o Flusser está falando aqui é que se você começar a mexer na estrutura da criação e da reprodução, da difusão da arte, de repente você pode estar mexendo, você tem a chance de estar mexendo em tudo, né? Ele fala, quer dizer, é interessante que ele fala, quer dizer, a estrutura hoje é tão compacta, tão totalitária, que se você mexer numa parte, de repente o resto começa a estremecer também, né? E eu achei essa ideia muito interessante e, por coincidência, eu estava vendo outro dia uma entrevista com um documentário sobre o Glauber Rocha,
um antigo colega dele, não sei se de faculdade, enfim, um companheiro de juventude, comunista e tal, falava assim, o Glauber chegava e falava assim, nós temos que revolucionar a expressão artística, nós vamos revolucionar a sociedade inteirinha a partir da revolução da expressão artística, etc. e tal. E todo mundo fala, esse cara é louco mesmo, né? E hoje isso não parece tão absurdo assim, né? E é interessante que na mesma época, isso teria acontecido por volta de 1970 também. Essa carta do Flusser é de 72, né? Então tem uma coisa assim, né? Quer dizer, você mexe na... Por isso que eu acho que, aliás, está acontecendo uma coisa muito interessante nesse movimento todo que a gente está vendo de resistência ao golpe e tal, né? Que a área da cultura foi a primeira que se levantou, muito ativa, ocuparam a Funarte aqui pertinho durante semanas, né? No movimento dentro da universidade, a Belas Artes, tanto os discentes como os docentes da Belas Artes, os artistas, criadores, etc., foram os primeiros a se levantar, então com uma posição super aguerrida também. Eu acho que existem alguns sinais assim, sintomáticos nesse sentido. Eu queria também falar, né? Sabe,